Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Olha, na minha cabeça a gente parou no 19, hoje é o 20, não é? É o 20 mesmo? E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Lembra que a vida de fariseu, de religioso convicto, desde criança, tornava Paulo um cético com respeito aos muitos messias que tinham aparecido na história de Israel, mas principalmente ao Senhor Jesus. Então, quando aqui nós temos a descrição que ele pregava a Cristo e que este era o Filho de Deus, era a mensagem mais perigosa para se pregar. E a mensagem que menos combinava com ele, porque ele combatia tudo aquilo, imagina, né? Então ele não saiu só, que já seria muito, sair pelas sinagogas pregando já seria um feito para alguém que tinha acabado de se converter. Mas aqui fala o que Paulo pregava, né? Então ele pregava a Cristo. Cristo quer dizer o quê, esse título? O sentido original é ungido, e ungido na literatura hebraica é o Messias. Então ele pregava que Jesus era o Messias e ia além, que Jesus era o Filho de Deus. Para o judeu, até hoje, Deus não tem filho. Então, para nós, a gente pode ler isso aqui e achar que, poxa, legal, ele pregava que Jesus era o Filho de Deus. Para a gente, nós estamos habituados com isso. Nós nascemos numa cultura que já fala isso, não é? O pano de fundo das nossas crenças todas já fala isso. Mas não na cultura judaica. E ele ia pregar isso justamente dentro das sinagogas. Ele não ia para a praça, ele não ia para um lugar qualquer. Ele ia dentro das sinagogas, onde estavam os judeus religiosos, né? Então, a conversão transforma uma pessoa de tal maneira que ela muda de propósito. Por que é importante a gente falar isso? Muita gente se julga convertida, mas continua com os mesmos hábitos de vida, com os mesmos ideais, defendendo bandeiras de pessoas que não são convertidas, desejando sonhos, tendo anseios de pessoas que não são convertidas. Então não houve de fato uma conversão, porque a conversão mostra uma mudança, e uma mudança assim, radical. A pessoa abraça novos valores, novos hábitos de vida, a sua fala muda. E isso não é uma coisa demorada. Tem gente que fala assim, mas está ainda em processo de conversão. E aí fica naquela coisa, no processo de conversão, 5 anos. Não foi o que aconteceu aqui com Paulo. Quando ele se converteu. Ponto. É claro que depois da conversão nós vamos crescendo, como ele mesmo diz em uma das suas cartas, de glória em glória nós vamos sendo transformados. Mas nós não estamos aqui falando do processo de crescimento espiritual, nós estamos falando da mudança do coração. E uma das coisas que eu acho mais fantástico no Evangelho, o Evangelho tem muitas faces bonitas, aliás, o Evangelho tem todas as faces bonitas, mas para mim uma das mais bonitas é a conversão, é a mudança da natureza de uma pessoa, é a mudança da identidade de uma pessoa. Quem não acredita que pode acontecer a mudança de uma velha criatura cheia de defeitos, de ódio, de ímpeto ruim para uma nova criatura, essa pessoa não pode pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é esse poder, essa ferramenta transformadora, a única que é capaz de transformar o interior do ser humano. Nós temos várias terapias, tem tratamentos psiquiátricos, tratamentos psicológicos, tratamentos de comportamento, terapias por analistas. O mundo há muitos anos
tem muitas formas de tentar tratar o interior do ser humano, mas nenhuma terapia é capaz de mudar a natureza, só o Evangelho. Então o Evangelho é algo maravilhoso, porque ele faz o maior de todos os milagres. Se você falar assim, é um grande milagre Deus criar uma estrela, Deus criar, por exemplo, a terra, Deus criar os animais. Não, o maior milagre é transformar o ser humano em nova criatura. Não tem nada maior do que isso. Esse é o maior milagre que existe no universo. E nenhum ser humano consegue impor essa transformação ao outro. É algo que só Deus faz. O que teve do homem na conversão de Saulo? Foi um processo entre ele e Jesus, mais ninguém. Então, nessa dinâmica, nós somos coadjuvantes. Nós somos amigos do noivo. Nós providenciamos o encontro, nós tratamos o encontro. E de algumas pessoas, nem a tratar do encontro a gente consegue. É só ela e Deus mesmo, né? Então, conversão traz mudança. E uma mudança radical. Se a pessoa fala que se converteu e não mudou por dentro, não mudou de propósito, de desejos, de sonhos, não houve conversão. E aqui, um outro ponto que a gente pode ver que realmente a conversão de Saulo ou de Paulo, como vocês preferirem, foi verdadeira. Ele logo quis servir. Ele chegou, ele estava a caminho de Damasco com o propósito de levar aquelas pessoas ao sofrimento, perseguir cristãos e arrastá-los para Jerusalém, a mando dos sumos sacerdotes, dos sacerdotes de Jerusalém. E agora ele procura uma maneira de servir a esse povo. E qual é a maneira que ele encontra? Pregando, né? Olha como a mudança é emblemática, né? Antes ele queria aprender, agora ele quer servir as mesmas pessoas. E ele se propõe a andar de sinagoga a sinagoga. O processo era o mesmo, ele ia andar de sinagoga em sinagoga, mas para fazer mal para as pessoas. Ele ia ter o mesmo itinerário, só que o Espírito Santo entrou na história, mudou completamente o interior dele e ele vai agora derramar da palavra de Deus para aquelas pessoas, né? Ou seja, no mesmo lugar que ele ia fazer maldades, ele agora vai abençoar, né? Ele mudou o propósito da sua vida. E interessante também para a gente pontuar nesse versículo aqui, ó. O logo, eu gosto dessas partículas nas frases, né? Porque demonstra detalhes de um acontecimento, mas que não é um mero detalhe. Então, imediatamente, ele foi batizado com o Espírito Santo pelas mãos de Ananias, as escamas saíram dos seus olhos e ele logo quis servir, logo, rápido, ou seja, ele não ponderou, não. A gente poderia pensar assim, já que ele era um homem tão importante dentro da sua nação, já que ele tinha ido com documentos do sumo sacerdote, ele poderia pensar, não, vou voltar lá em Jerusalém, vou explicar para todo mundo o que foi que aconteceu. Eu não posso sair assim fazendo as coisas de qualquer maneira. Não, logo. Ou seja, ele não hesitou. E quem é que faz isso? Quais são as pessoas que logo se dispõem a servir a Deus e não fica pensando nas consequências? Porque você não vê em nenhum momento Paulo pensando. Mas, e se eu começar a falar muito abertamente assim, de repente eu vou perder meu emprego, não é? Porque ele tinha uma função junto ao sumo sacerdote. Se eu começo agora a falar de Jesus, eu vou perder. Sabe-se lá o que é que ele iria perder em Jerusalém. Certamente ele iria perder. Mas ele não teve medo das perdas, pelo contrário. Logo ele assumiu aquele papel de propagador do Evangelho. Ele assumiu aquela missão, ele abraçou com tanto afinco, com tanto amor, com tanta dedicação, que ele não viu nenhuma outra
possibilidade. Se eu sofrer isso, se eu sofrer aquilo, se eu perder isso, se eu perder aquilo. Essa também é uma característica de quem realmente foi batizado com o Espírito Santo. A pessoa não fica ali relutando em entregar alguma coisa. Aquele que foi alvo da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, agora quer fazer valer essa misericórdia através do seu serviço, da sua pregação, né? E é muito interessante também que aqui ele fala os dois pilares da pregação, né? Que Jesus é o Messias e que Jesus é o Filho de Deus. Aquele salmo, por exemplo, o Salmo 22, que é um salmo que mostra claramente o Pai e o Filho ali, né? O Pai, Deus Pai e Deus Filho, Jesus e o Pai. E é um dos salmos mais difíceis. Depois do Salmo 53, o Salmo 22 é um dos... 22 ou 2? Deixa eu conferir aqui agora. Que é um dos mais difíceis de ser compreendido. Deixa eu conferir aqui. Eu gosto desse salmo. Quando você quer pregar para um judeu... Estou em Jó. Vamos ver aqui se é o 22. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O Senhor, então aqui é o Senhor, é o Pai. E aqui está falando do Filho. Agora pergunta para um judeu, explica isso aqui. Você pode me explicar? Porque na concepção judaica, Deus não tem filho. Então eles trazem várias divagações que não tem sentido, né? Então a natureza da pregação de Paulo é bombástica. Ele está falando o tema mais perigoso, ou seja, ele não teve medo de correr risco. Porque alguém que vivia dentro de um meio extremamente cruel, pronto a matar, a prender, a tomar casas, a tirar do emprego, eles tinham meios cruéis de violência, de tortura. Paulo sabia disso. Então, ele poderia pregar muitas outras coisas, mas não fazer uma pregação que a sua vida estava em risco mesmo. Ele conhecia os seus pares, ele conhecia os seus amigos, digamos assim. Ele conhecia todos os religiosos de Jerusalém. Então, quando há o batismo com o Espírito Santo, a pessoa não tem medo. Ela fala o que for preciso falar. Ela anuncia a palavra exatamente como Deus quer que seja anunciado. O que vai acontecer com ela? A gente pode entender como aqueles 3 amigos lá na fornalha de fogo, né? Olha, se o Senhor, eles falaram para o rei, se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Mas nós não vamos negá-lo. Pode mandar a gente para a fornalha. Então, quem foi batizado com o Espírito Santo recebe essa coragem. Então, quando você lê aqui que ele pregava que Jesus era o Cristo, que ele era o Messias, era a pregação mais perigosa, que ameaçava a sua vida, mas ele não teve medo. E então você percebe que Paulo, ele era radical como perseguidor, e ele se converteu e continuou radical. Radical no bom sentido da palavra, de ser uma pessoa decidida naquilo que ela crê. Então, ele foi ao mais fundo para defender o judaísmo, para defender os religiosos. Mas agora ele vai também o mais fundo que ele pode ir, para defender o evangelho. Olha só que interessante. Então, isso fala do Espírito Santo e da sua disposição em se deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Ele não estava em busca de uma vida tranquila, sombra e água fresca, não. Quando ele prega que Jesus é o Filho de Deus, ele está assumindo, a minha vida vai ser de luta, de perseguições, de problemas. Eu vou passar os mesmos sofrimentos que eu impunha para as pessoas. E quantas pessoas hoje, aplicação pessoal disso, quantas pessoas entram na obra de Deus e têm aquela expectativa que tudo vai ser tranquilo, que vai ser calmo e que Jesus assegura um céu de brigadeiro, quando na verdade, quando nós nos rendemos
a Jesus, nos entregamos a Ele para cumprir a missão que Ele nos dá, nós temos que esperar sempre os piores problemas. Eu sempre espero o pior. Aí quando vem o melhor eu fico, uau, que legal. Porque eu estou sempre esperando problemas, eu estou esperando dificuldade, estou esperando perseguições, estou esperando calúnia. A gente tem que esperar isso. Quando Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, então são aflições mesmo. Tem o período do choro, da dor, da dificuldade. Eu não posso estar esperando só que todos serão amigos, que todos serão amistosos, companheiros, que as pessoas vão compreender, que o diabo vai ficar passivo vendo o crescimento da obra. Ele não vai fazer nada, o diabo vai ficar ali. Gente, ele é diabo, ele vai fazer o papel de diabo até o fim. Ele vai perseguir. Nós teremos oposição até o fim da nossa vida, até o último suspiro. O diabo nos assedia na mente, ele nos assedia no mundo, ele nos assedia com sentimentos. Ele vai sempre tentar causar problemas. Então nós não podemos ser inocentes, crianças na fé, de ficar esperando que as coisas sejam fáceis. Nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil. Quando você estuda Atos dos Apóstolos e vê o início da igreja primitiva, você percebe que nunca houve facilidade. Então, se eles não tiveram facilidade, por que nós queremos? Por que a gente ora e jejua tanto para ter facilidade? Por que nós, ao invés de ficarmos pedindo para que as coisas à nossa volta mudem, por que nós não pedimos para que Deus nos faça mais fortes para enfrentar essas coisas? Muito pelo contrário, né? Olha, Jesus transforma isso, transforma aquilo. É como se você quisesse que Deus fizesse do nosso mundo um brinquedo do Lego, que tudo se encaixasse. Vocês já brincaram de Lego? As pecinhas todas se encaixam, é tudo perfeito. Desencaixa, encaixa, desencaixa, encaixa, está tudo perfeito. Nossa vida não foi para ser uma vida de Lego. É uma vida de verdade. É uma vida de aflições. Mas por nenhum momento nós seremos esquecidos, desamparados nessas lutas. Muitas pessoas se desanimam da obra de Deus quando vêm as dificuldades, pois são as dificuldades e somente as dificuldades que nos moldam e nos preparam para a salvação, para a eternidade. Deus nunca vai dar terreno fácil. Por isso que muita gente sai da obra, porque são pessoas que têm uma expectativa errada. Ela tem uma expectativa que tudo vai correr do jeito que ela imagina. E Deus não existe e não nos deu o Espírito Santo para que os nossos sonhos fossem realizados. Sinto dizer isso, né? É uma verdade, mas nós não recebemos o Espírito Santo para isso. Nós recebemos para fazer a vontade de Deus, para realizar o sonho de Deus. Então Paulo não ficou na defensiva, ele partiu para cima. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui para os levar presos aos principais sacerdotes. Então as pessoas, diante do discurso dele, imagina, elas estavam ali ouvindo um homem que há 3 dias atrás, uma semana, por exemplo, estava a caminho para persegui-los, para matá-los. E agora, esse homem está falando bem do nome de Jesus. E aqui a gente lê o versículo que fala que eles iriam perseguir justamente aqueles que adoravam o nome de Jesus, aqueles que consideravam a Jesus como Senhor. E agora ele está pregando o nome de Jesus. Então as pessoas ficaram atônitas. É assim, quando há uma verdadeira conversão, há uma mudança tão grande na identidade da pessoa que quem está à volta percebe e fica: como é que isso aconteceu? Elas ficam admiradas. É isso que nós temos que ter na igreja com os jovens. Os jovens chegam completamente perdidos,
completamente vazios, apaixonados pelas coisas do mundo, e de repente há conversão, vem o Espírito Santo e aquele jovem se transforma numa outra pessoa. Então, todos os que conviviam com ele na escola, convivem em casa, os vizinhos, vão ficar assim, coloca a mão no queixo, né? E fica, o que foi que aconteceu? Então, todos ficavam atônitos quando ouviam Saulo pregar. Será que é a mesma pessoa? Quase que eles querem até confirmar. Será que é o mesmo? Não foi esse aí que veio com cartas dos principais sacerdotes para nos fazer sofrer e agora ele está pregando a Jesus? Então, até que ponto a nossa vida causa essa admiração nas pessoas? Causa esse questionamento. O que foi que aconteceu? Porque se não houve isso, não houve uma conversão, uma mudança radical assim. Pode ter acontecido mudanças, porque mudanças sempre acontecem, mas não foi uma mudança que deixasse as pessoas atônitas, né? E aí eu também penso numa outra coisa aqui, a respeito dessa admiração das pessoas. Não foi só a pregação de Paulo que causava isso. Ele realmente estava pregando com poder, pregando cheio do Espírito Santo, mas não foi só a pregação. Para mim, a sua vida, o seu testemunho, a sua entrega naqueles dias, tornava a mensagem muito mais especial. Nós estamos num tempo hoje de tantas pregações, as pessoas ouvem tantas palavras, e às vezes eu penso, o que as esposas dos pastores realmente precisam, né? O que eu posso falar que realmente vai ajudar? Nós não podemos esquecer que o testemunho valida a palavra. É o testemunho que torna a mensagem poderosa aos ouvidos das pessoas. Paulo tinha a pregação e tinha o testemunho. Com certeza o seu semblante mudou, o seu tom de voz, a forma como ele falava. Eu imagino Saulo falando nesses últimos anos dele aqui, antes da conversão, falando de maneira ríspida, grossa, né? Mas você percebe uma mudança na maneira de Paulo tratar as pessoas, que no final das suas cartas, eu imagino que ele era um homem ocupado, um homem com muitas preocupações, muitas atividades, mas ele termina mandando um abraço para as pessoas, né? Ele termina, olha, lembra a fulano, Beltrano, aquele que fez isso, fez aquilo, olha que homem cordial, educado, gentil, não é? Então, o Evangelho causa essa transformação e aí você tem testemunho. Hoje nós estamos precisando de gente que dê testemunho, porque gente pregando nós temos muito. Nós temos muito, não falta pregação não. Está faltando testemunho. O mundo está carente de cristãos que sejam testemunhas. E o Espírito Santo veio para que nós fôssemos transformados em testemunhas. Não foi para que nós fôssemos transformados em pregadores. Mas todo mundo quer pregar. Mas quem quer testemunhar? E eu queria mostrar aqui também um outro ponto que eu pensei quando estava lendo. Paulo tinha uma excelente reputação com os religiosos e uma péssima reputação com os cristãos. Ele se converte e isso inverte. Ele passa a ter uma excelente reputação com os cristãos, porque os cristãos passam a amar Paulo, mas e os religiosos? Odiar, não é? Até hoje, há rabinos que colocam a culpa, olha, o cristianismo cresceu por causa de Paulo. Paulo foi a bomba. Aquele homem foi uma bomba, ele não foi um homem, foi uma bomba. Aqui em Israel, na Europa. Por isso que conversão genuína leva você a entender, eu não posso ter o melhor dos dois mundos, eu vou ter só um. Então, se você se converteu, você vai ter boa reputação entre os da fé, porque os que são endemoniados, os que são
ferramentas do diabo, vão te odiar, é óbvio. Mesmo sem motivo, eles vão te odiar. Então, Saulo e Paulo, né, ou Paulo, provou desses dois mundos. E outro ponto aqui, nós podemos ganhar notoriedade. Nós podemos ganhar alguma visibilidade, alguma fama, como pessoas boas ou como pessoas ruins. Pessoas ruins também entram para a história. Se você olhar na história hoje, nós temos talvez muito mais páginas de registros de pessoas que fizeram maldade do que de pessoas que foram boas, né? Você vê aí um Hitler, entrou na história, mas como? Né? Você vê assassinos, estupradores, ditadores, todos eles entram para a história. Mas de que maneira? Eles entram de um modo negativo. Saulo estava construindo o seu legado de um modo negativo. Mas todos nós temos essa liberdade de construir a nossa história. E agora ele constrói uma história completamente diferente. Às vezes a vida da pessoa que obedece a Deus, que serve a Ele, parece uma vida monótona, uma vida sem graça. Mas essa é a vida que é aprovada aos olhos de Deus. Essa é a vida que realmente vale a pena ser vivida. Então Paulo entendeu isso. Eu estou construindo a minha história como um homem mau. E se ele tivesse continuado assim, ele teria um legado na igreja primitiva, como o maior algoz da igreja primitiva. Um homem cheio de força, de saúde, como ele era, fazendo tanta incursão assim contra os cristãos. Mas quando ele se transforma, quando há conversão, a sua história tem mais impacto do que a história de um personagem malvado. Por quê? Paulo parece ser para a gente como nosso companheiro, não é verdade? A gente parece que é tão íntima de Paulo, não é? A gente parece que está tão familiarizado com tudo. Você lê as escrituras, esse é o Paulinho de Tarso, digamos assim. A gente fica, né? Então, é um engano isso que as pessoas falam. É mais fácil ser ruim. Ganha-se mais visibilidade o que é ruim. Tem mais fama o que é ruim. Não é verdade. Isso é mais uma mentira do diabo. Todos os grandes imperadores de Roma passaram. Se eu perguntar para vocês quais foram os imperadores na época de Paulo, não preciso nem falar da história romana, mas só da época de Paulo, quais foram os imperadores durante a vida de Paulo? Vocês não vão saber. E não vale a pena mesmo saber. Porque são pessoas que não vão acrescentar nada. É história pela história só. É o conhecimento pelo conhecimento. Porque essas pessoas não, as suas vidas, as suas escolhas, os seus escritos, não acrescentam nada. Mas vai ver a história de Paulo. Você sabe quase tudo de Paulo, não é? A gente sabe onde que ele nasceu, a idade, o que ele escreveu, quais as prisões que ele teve. Nós sabemos tanta coisa sobre Paulo. E ele foi um homem importante no seu tempo? Estou falando um homem importante no sentido de títulos, de academia, de literatura. Não, ele era um prisioneiro. Ele era um construtor de tendas. Depois de convertido, ele perdeu toda a fama, toda a reputação. Quem era Paulo perto dos imperadores? Não julgou ninguém. Mas hoje o seu nome está muito mais registrado, falado. Seus livros são muito mais escritos do que a vida de qualquer imperador. Pega a história todinha de Roma, a vida de todos os imperadores. Não dá 1% do que o mundo fala a respeito de Paulo. E aí eu pergunto, qual a consciência que nós temos disso com respeito à nossa própria história? Porque nós estamos fazendo história. Cada ano da nossa vida nós estamos construindo um legado. Que tipo de legado nós estamos deixando? Porque nós temos tudo para deixar um grande legado para as pessoas. Não é porque a gente quer que o nosso nome fique na história, mas para que os ensinamentos de Jesus perpassem através da nossa vida. É isso que a gente tem que desejar. Então nós precisamos ter consciência.
Pontos negativos ou pontos positivos da nossa história? O 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então, nós vimos que ele já estava se esforçando, porque o logo ele foi pregar nas sinagogas, e ele ia de sinagoga em sinagoga, e agora a gente está sabendo aqui que ele a cada dia se esforçava mais. Não fala mais, fala muito mais, né? Muito mais. Por isso eu digo que Paulo é esse homem de mergulhos profundos. Paulo não é um homem para ficar no raso. Não chame Paulo para brincar na piscina até o joelho. Ele só quer ir para um lugar onde ele possa mergulhar. Ele tem que entrar de cabeça no lugar. Faz parte do caráter, da natureza dele. E aí a pergunta, nós somos pessoas intensas assim? Ou a gente fica na piscina de 20 centímetros, que molha os pés só? A gente gosta de molhar os pés ou nós mergulhamos de cabeça nas coisas que nós fazemos? Porque as pessoas que marcaram, que deixaram legado e que estão registradas nas escrituras, são pessoas que mergulham profundo. São pessoas que não se poupam. Paulo chega a falar sobre se deixar gastar, né? Que ele se deixava gastar pelo evangelho. E alguém vai dizer que não? Quando você lê os sofrimentos que ele conseguiu suportar, e sem ter amargura, tristeza, sem reclamar, puxa vida, é um homem de convicções muito fortes. Até que ponto nós somos assim intensas no que fazemos? Na nossa entrega, no nosso serviço, na nossa devoção. Não é só ler a Bíblia, é ler a Bíblia com devoção, é deixar essas palavras queimarem dentro de nós. Muitas vezes nós lemos, nós de manhã vamos lá e pegamos o texto, lemos, mas se aquelas palavras não nos transformam, nós não mergulhamos. Porque a Bíblia é um livro de palavras vivas, palavras que transformam. Quando você coloca essa palavra diante dos olhos, a luz sai dela e entra dentro de você, ela entra dentro da sua alma. Mas se eu pego de qualquer maneira? Então, diante das nossas meditações, diante das leituras bíblicas feitas todos os dias, o que tem acontecido na nossa alma? Essa pergunta é muito pessoal. Quantas pessoas recebem a palavra e a palavra cai numa terra ruim, não produz nada, não há transformação. Nós precisamos aprender com a intensidade de Paulo, né? E aqui ele está provando que Jesus era o Cristo. Ele se esforçava tanto, eu não sei como é que ele conseguia provar que Jesus era o Cristo, mas eu creio que ele ia na palavra, em todas as profecias, ele ia no sofrimento de Jesus, o que ele tinha passado. Ele ouvia relato das pessoas convertidas, ele orava, ele jejuava, tudo para provar que Jesus era o Messias. Até que ponto a gente tem esse desejo? Não vou só mostrar, eu não vou só falar, eu quero provar que Jesus é quem ele diz que é. Eu vou provar com a minha vida, ter essa sede de levar a palavra de Deus com poder, com disposição. Porque hoje nós estamos num tempo que todo mundo está anunciando Jesus. Se você for abrir o Instagram, se você abrir o YouTube, tem gente anunciando Jesus por toda parte. Mas quem está anunciando assim? Que, olha, com sede de provar que Jesus é o Cristo. Ele é o Messias, ele é o ungido de Deus. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Passado muitos dias, há quem fala de muitos meses, há quem fala de 2 anos, há quem fala de 3 anos, então não sei quanto tempo se passou. Lucas não foi preciso aqui, né? E onde a Bíblia não é precisa, nós podemos imaginar, mas não podemos afirmar.
que aquilo, foi esse tempo. Então, eu não sei quanto tempo se passou. Eu sei que o que é próprio de pessoas perversas, que são as panelinhas, começou a acontecer. Nós temos que calar esse homem. Então, eles fizeram um conselho entre si e se ajuntaram aquelas pessoas maldosas, perversas, que já tinham participado da crucificação de Jesus, do julgamento de Jesus praticamente, porque foram os religiosos, foram essas pessoas que levaram Jesus à cruz, né? Claro, os nossos pecados, mas teve esse trâmite, né, de acusação, de impor crimes, um julgamento ilegal, tudo isso Jesus passou. E agora essas pessoas também tinham participado da morte de Estevão, né? Tinha chegado com certeza em Damasco. Todos os religiosos concordavam, participavam por consentimento, por acordo de consciência. Havia um banho de sangue em Jerusalém aos cristãos. Então agora eles decidem matar. Nós precisamos também entender aqui que as panelinhas continuam a acontecer. Não aconteceram só no tempo de Jesus, no tempo dos profetas. Elas continuam a acontecer. Aconteceram com Paulo e acontecem conosco. Você pode até ser vítima de uma panelinha, da trama de uma panelinha, mas nunca faça parte da panelinha. Nunca faça parte de grupinhos. Às vezes nós vemos que em determinados lugares há uma facilidade para as pessoas se agruparem. E normalmente só se agrupa quem tem o mesmo pensamento, quem tem as mesmas intenções, os desejos, quem gosta de falar as mesmas coisas. Então as nossas amizades falam muito do nosso interior. Com quem nós temos amizade, apego? Quem são os nossos amigos? Aqui eles não se juntaram com outras pessoas, senão com aqueles que pensavam iguais. E aí eles foram lá arquitetar uma trama, né, para matar a Paulo. Eles se achavam no direito de matar qualquer pessoa, né? Mas se você perguntasse para um religioso daquele, ele ia se julgar muito bom, muito sábio, muito fiel, mas ele estava se ajuntando com outros para matar. Então, o conceito, muitas vezes, que os religiosos têm a respeito de si mesmo é completamente equivocado. Completamente equivocado. E os frutos falam por si só. Os frutos de uma pessoa falam quem ela é. Se ela se ajunta com gente ruim, ela também é ruim. Porque se ela fosse boa, a sua consciência iria censurar, reprovar na hora, e ela não faria parte daquilo. Nós estamos num momento, gente, como vocês sabem, nós estamos no final dos tempos, né? Todo mundo sabe disso, né? Nós estamos agora no final dos tempos. Nós precisamos ter uma definição. O que a gente crê, o que nós toleramos, o que nós fazemos. Até entre nós, entre as pessoas de Deus, você tem que ter uma postura. Você tem que ser forte para ter uma definição. Porque se você não tiver essa postura, você vai ser puxada por uma panelinha, por um grupinho. E sem talvez você se dar conta, você está no meio dos maus. E é claro, as consequências vêm. Deus não poupa ninguém do seu plantio, né? Da sua colheita. O 24 fala: mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Esses homens aqui eram homens tão importantes que eles estavam de dia e de noite guardando as portas da cidade. Ou seja, os religiosos tinham um conluio com as autoridades de Damasco. Eles estavam juntos com os poderosos de Damasco. Aquele plano foi muito bem arquitetado.
Tipo, ele está aqui dentro, nós vamos persegui-lo lá dentro, nós vamos cercar as saídas da cidade. E agora nós vamos pegá-lo. Era como se Paulo tivesse vivendo um cerco impossível de se escapar. Ele estava numa situação aqui, o plano, claro que era bem feito. E tinha tudo para ser bem sucedido. Está caçando ele dentro da cidade, não é? Está perseguindo ele dentro da cidade. Fecha a cidade, ele não vai poder escapar? Claro. Mais dia, menos dia, nós vamos pegar ele e vamos matá-lo. Mas aí o que acontece? Os discípulos, aqueles discípulos, pessoas simples, pessoas que ele queria tanto mal, são aquelas pessoas que vão livrá-lo agora da morte. Os discípulos tomaram a Saulo, botaram dentro de um cesto. Cesto é uma coisa, cesto normalmente é feito de palha, não é? De corda. Então é algo muito frágil e que mexe. Você imagina um ser humano dentro de um cesto, né? E aqui nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, nós estamos falando de um homem que era um dos mais poderosos lá em Jerusalém. Esses discípulos devem ter andado com ele dentro desse cesto pela cidade, até subi-lo à fortificação. Nas muralhas de todas as cidades tinham casas, fortalezas. Lembra que Raabe morava numa casa dessa? Vocês lembram disso? Então, eles conseguiram uma casa nas muralhas e desceram, imagina, as muralhas eram altas e eles desceram com Paulo ali no cesto. E eu não sei como é que foi que ele saiu desse cesto lá embaixo. Nós temos que colocar nossa imaginação para trabalhar, porque eu não sei, né? Eu sei que ele saiu, imagina isso. Então, o que a gente aprende com isso? O diabo pode planejar, muito bem planejado, as suas estratégias, mas não significa que elas vão ter sucesso, porque nós temos um Deus que nos guarda, e quem tem comunhão com Ele, quem anda na presença dEle, vai sempre experimentar o livramento. Não era a hora de Saulo morrer. Você vê que ele passa por apertos, ele chega perto da morte várias vezes, mas ele só morre no momento certo que ele iria morrer. Então, isso é um descanso para a gente. Isso nos faz deitar a nossa cabeça no travesseiro e mesmo que a gente esteja cheio de problemas, de aflições, poder descansar. Não ter preocupação com amanhã. O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer durante essa noite? Porque a gente tem um Deus que nos guarda, que nos livra. Mesmo que seja dentro de um cesto. O livramento pode ser da forma mais esquisita do mundo. Mas o livramento de Deus sempre chega. Eu creio que Paulo nunca deve ter imaginado andando dentro de um cesto na vida, né? É humilhante. Para um homem, é humilhante. Se fosse uma criança, uma mulher, mas um homem andando dentro de um cesto, mas ele se submeteu. Ele não foi lá enfrentar os poderosos. Olha só a sabedoria também. Ele não foi lá tirar conversa com os poderosos. Agora é hora de fugir? Então eu vou fugir. Vamos ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer, vamos deixar o Espírito Santo guiar, porque ele vai sempre guiar de forma segura, com êxito. Porque os planos de Deus não são frustrados, os planos do diabo são frustrados, né? Se eu não me engano, é 2 Coríntios. Eu não me lembro se é 10, se é 11, acho que é 11, né? Quando ele fala dos sofrimentos. Ele fala que escapou por uma janela. Ele dá mais detalhes desse acontecimento aqui. Se você quiser, muita coisa que Lucas relata, você tem nas cartas um paralelo para enriquecer mais aquela passagem. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então, essa, digamos assim, é a primeira viagem de Paulo convertido. Imagina, era para ele estar voltando, arrastando um monte de gente, né? E ele volta, ele quer procurar por quem? Pelos discípulos. Ele não está nem um pouco preocupado com o chefe dele, o sumo sacerdote, com o sinédrio. Ele vivia ali em torno do círculo mais poderoso de Israel.
Mas ele chega lá, ele não quer saber de nenhum poderoso, ele não quer saber de nenhuma daquelas pessoas. Ele vai procurar os discípulos. Mas o que acontece? Os discípulos tinham medo dele. Ele era um homem grosso, ele era um homem cruel, mau, né? Então, já tinha se passado algum tempo. A notícia da conversão de Saulo tinha chegado para os discípulos, mas no fundo, eles estavam o quê? Será que é verdade mesmo? Vai que isso é uma pegadinha. Vai que isso aí é um laço para a gente cair. Então, os discípulos tinham medo, né? E não acreditavam que ele fosse discípulo, não crendo que fosse discípulo. Então, isso aqui serve para aquilo que eu falei no início. Aqueles que não creem que o evangelho transforma, aqueles que não creem que Deus pode fazer nova todas as coisas, essas pessoas têm que parar de pregar o evangelho. Porque senão não faz sentido eu ficar com desconfiança o tempo todo. Pare de desconfiar das pessoas. Se você é do tipo de gente que fica o tempo todo desconfiando das pessoas, você está pecando diante de Deus. Você está duvidando da obra que ele faz. É claro que nem todo mundo que se diz convertido é convertido, nem todo mundo que se diz servo é servo. Mas nós não temos esse papel de ficar duvidando das pessoas. Seremos enganados? Seremos. Tem hora que a gente fica com raiva? Fica, porque a gente não quer ser enganado, claro. Mas essas pessoas estão enganando a si mesmas, porque elas, e às vezes enganam a gente, né? Mas elas não estão enganando a Deus. E toda plantação vai ter colheita. Então, tem gente que engana? Tem qualquer meio, tem. Mas elas não enganam a Deus, então isso para mim basta. Ele está vendo. Quem são essas pessoas no secreto, no íntimo? Ele sabe quem é cada um. Ele sabe das nossas intenções, ele sabe das suas intenções. Ele conhece. Então, mais dia, menos dia, isso vai vir à tona. Vamos. Então, não, acho que eu vou parar. Vou parar mesmo. Vamos ver aqui quem foi que acreditou em Paulo, que foi Barnabé. E essa parte aqui é muito legal, não posso falar rápido não. Então a gente para no 26. Vou terminar aqui.